Então, galera, sétimo ano, hoje nós vamos mais uma aula de história. A aula de hoje nós vamos estudar sobre o Renascimento, né, e o humanismo. E a gente, para entender, né, o Renascimento, ele é definido, né, por muitos historiadores como uma grande revolução artística, né, que ocorreu na Europa Ocidental. Porém, o movimento foi muito mais além das artes, né? Na época renascentista, houve muitos avanços na questão da ciência e muitas mudanças nas ideias e na maneira de pensar o mundo. E muitos pensadores passaram a observar e a estudar os astros, os planetas, desafiaram a ideia religiosa, né, e amplamente aceitada de que a Terra era o centro, né, do universo. E outros defenderam, né, a liberdade de consciência e a liberdade de pensar por si próprio como o valor mais importante do ser humano. Mas foi nas artes, né, sem dúvida, que as mudanças proporcionadas pela modernidade ficaram mais evidentes, retornaram temas clássicos, né, principalmente aqueles ligados à antiguidade greco-romana. E no século XVI, né, os artistas do Renascimento fizeram uma verdadeira revolução, né, na pintura e na escultura no mundo ocidental. Então, aqui nós vamos observar Leonardo, né, um sábio, né, do Renascimento, ou seja, Leonardo da Vinci, né, considerado um dos maiores gênios da história, era de origem humilde, nasceu em 1452 na província italiana, né, em Toscana, fruto, né, de um amor casual. Leonardo era filho, né, de um escrivão, Piero, né, da Vinci, né, e de uma camponesa chamada Catarina. Desde criança, Leonardo trabalhou como aprendiz de pintor, o que despertou, né, seu talento artístico. Estudou artes e ciência por conta própria, e suas primeiras obras datam de 1469, quando ainda tinha apenas 17 anos de idade. 10 anos depois, já era um artista, né, de renome, vivia de sua arte, pintando retratos encomendados por nobres, né, e comerciantes de Florença e Milão, além de vender quadros, né, com temas religiosos para igrejas. Aqui nós podemos observar, né, uma provável autorretrato, né, de Leonardo da Vinci, 1512, né, que está na Biblioteca Real de Turim, na Itália. O artista, né, e os cientistas, ou seja, Leonardo da Vinci também se decidiu à ciência. O estudo, né, da anatomia serviu de base, né, para suas representações artísticas relacionadas ao corpo humano. Dissecou cadáveres, né, para entender a relação entre os feixes musculares e os movimentos, né, do corpo humano. E, com isso, tornou mais realista, né, as cenas e passou as cenas e pessoas retratadas. Leonardo também buscava relacionar a anatomia humana com a matemática, né? Por isso, aprofundou-se no estudo, né, da geometria, preocupado com a proporção das formas. Sua versão do homem, vitruviano, né, tornou-se famosa. Né? Neste desenho, ou seja, a representação do corpo humano está inserida, né, em duas figuras geométricas, um círculo e um triângulo. É um exemplo, né, de como Leonardo valoriza a proporção, né, entre cabeça, tronco e membros, bem como os ângulos, né, formados pelo movimento das pernas e braços. Né? Ou seja, a vocação científica, né, de Leonardo não se revela apenas, né, em sua arte. Ele se dedicou a projetos que só realizaram plenamente além de sua época, né, como os desenhos de planadores, né, que fez observando o voo dos pássaros. Ou seja, Leonardo chamou o seu planador de onipotero, né, uma aeronave capaz de alcançar voo batendo as asas, né, como um pássaro. É por isso, né, que muitos o consideram um dos precursores, né, da aeronáutica, e ele é citado em muitos livros sobre a história da aviação. A anatomia, né,
que é ramo da medicina que estuda o corpo humano. Geometria, ramo da matemática dedicado ao estudo, né, das formas e suas posições no espaço. E Vitruviano, né, deriva, né, de Virtúvio, né, arquiteto romano da antiguidade do século I a.C., que propôs um modo, né, de representação do corpo humano com base, né, em figuras geométricas, né, ou seja, como a gente pode observar aqui nessa imagem, né, ou seja, o homem vitruviano, né, desenho de Leonardo da Vinci, no ano de 1492, está na Galeria Acadêmica, né, Veneza, na Itália. Ou seja, Leonardo da Vinci é um exemplo completo, né, de um sábio do Renascimento, né, um homem com a mente aberta, né, dedicado ao conhecimento sem fronteiras, matemática, anatomia, música, pintura, eram vistas em perfeita harmonia. Aqui nessa outra imagem, né, ou seja, um projeto para uma máquina, né, voadora idealizada, né, por Leonardo da Vinci entre 1487, né, e 1490, né, esse desenho de Leonardo confirma, né, o valor da experiência científica, né, para os mestres do Renascimento, né, está na Biblioteca Real Windsor, né, no Reino Unido, Inglaterra. Que as características, né, da pintura renascentista, né, a pintura da Vinci, né, de Leonardo da Vinci, oferece um grande exemplo de como os artistas do Renascimento revolucionaram a arte no Ocidente. Na época do Renascimento, as ideias circulavam bastante, os artistas se conheciam e conheciam as obras, né, um dos outros, trocavam, né, ideias sobre técnica artística, estilos e materiais. As duas principais características da arte renascentista foram o estilo clássico, né, greco-romano, artístico do Renascimento, adotaram, né, os critérios de beleza da cultura greco-romana. Por esse motivo, havia um especial cuidado em representar, né, a anatomia humana nos quadros e nas esculturas. E a perspectiva na pintura dos pintores renascentistas desenvolveram, né, estudos e técnicas para representar os temas de suas obras em 3 dimensões, ou seja, em perspectiva. Que é a característica, né, da pintura renascentista, aqui, né, a Mona Lisa, né, ou seja, sobre óleo madeira de Leonardo da Vinci, 1503, 1506, né, em um dos seus quadros mais famosos, né. Da Vinci, né, procurou dosar luz e sombra na pintura do retrato, técnica chamada de esfumato, né, muito utilizada na pintura renascentista. A Mona Lisa, né, do famoso retrato era Lisa Gerardini, né, casada com um rico mercador de seda, né, chamado Giocondo, né? Por esse motivo, o quadro também é conhecido como Gioconda, né? Está no Museu de Lavourier, né? Paris, na França. Tem as diferenças, né, entre a pintura medieval e a renascentista, né? Ou seja, os critérios da arte renascentista eram diferentes, né, daqueles que orientavam, né, a arte medieval. As pinturas românticas do século XIX, por exemplo, não representavam cenas, né, em 3 dimensões. A Batalha, né, de Hastings, né, é um exemplo, né? Ou seja, a obra, né, representava um movimento de uma luta, né, com todos os eventos em um só plano. Como essa representação, né, não é possível distinguir o que está à frente do que está no fundo, né, na mesma cena, né, aqui nessa imagem, né, a Batalha de Hastings, né, tapeçaria, né, de Bayeux, né, 1070, Museu de Tapeçaria, né, Bayeux, na França, né. Diferentes entre a pintura medieval, né, e a renascentista, né? As diferenças entre as obras renascentistas e as obras da Idade Média não surgiram imediatamente, né? Ou seja, os pintores italianos começaram a adotar novos critérios antes mesmo de surgir o Renascimento. Giotto, né, por exemplo, considerado pré-renascentista, já desenvolvia técnica de perspectiva em suas pinturas no início do século XIV. Aqui nessa imagem, né, ou seja,
a Lamentação de Cristo, né, afresco de Giotto, né, ano de 1305, Capela Scrovegni, né, em Pádua, na Itália. Michelangelo, né, e outros mestres, né, da arte. Outro importante, né, mestre renascentista foi Michelangelo, né, nascido em 1475 na pequena vila de Caprese, né, na região da Toscana. Seu pai, Ludovico, né, era um funcionário municipal, né, próximos a Florença. Logo percebeu o talento, né, de seu filho para as artes, né, e enviou a Florença para estudar com outros artistas, né. Michelangelo pintou seu primeiro quadro com apenas 13 anos de idade. Alguns anos depois, já era tido como mestre, né, de renome, tanto na pintura quanto na arte de esculpir. Em 1499, ele foi convidado pela Igreja Católica para fazer uma escultura, né, da Virgem Maria, com Jesus Cristo morto, né, em seus braços, esculpida em mármore, né, a obra se chamou Pietà, né, Piedade. Ou seja, e a deusa, né, do vinho, né, Baco, né, esculpido, do Michelangelo, né, ou seja, aí, na mão, né, esquerda, ele segura, né, uma taça de vinho, e na direita, né, um cacho de uva, né? Então, aqui é uma obra, né, de Michelangelo. Né? O artista, né, em sua obra. Os temas religiosos, né, foram muito frequentes, né, nas obras de Michelangelo. Encomendadas, né, pela Igreja Católica ou pelas autoridades de Florença, muitas obras retratavam, né, passagens ou personagens bíblicos, né, tanto do Antigo como do Novo Testamento. Uma das obras mais belas de Michelangelo é o teto, né, da Capela Sistina. Encomendada pelo Papa, né, os afrescos do teto da capela representam, né, a narrativa cristã da história do mundo desde sua criação até o juízo final, né, ilustrado passagens bíblicas. Michelangelo, né, começou a obra em 1508 e só terminou em 1541. Fez questão de trabalhar sozinho, porque não queria que ninguém visse os afrescos antes de concluídos. As obras de Michelangelo não retratam somente temas cristãos, assim como Leonardo da Vinci e muitos artistas daquela época. Michelangelo foi muito influenciado pelas noções de nobreza, de arte da antiguidade clássica. Assim também pintou e esculpiu deuses da mitologia grego-romana, celebrando temas pagãos, né? Ou seja, aqui, Pietro, né? Outra escultura, né, de Michelangelo, de 1499, Basílica, né, de São Pedro, Vaticano. A alma do Renascimento. A expressão do Renascimento, utilizada para se referir à renovação artística ocorrida nas cidades italianas, a partir do século XV, foi criada pelo italiano Giorgio Vasari, né, considerado o primeiro historiador da arte a escrever a biografia de artistas italianos. Segundo ele, a vigorosa produção artística da antiguidade greco-romana havia entrado em decadência durante a Idade Média, né? Mas renascido no século XV. Já vimos, porém, que o Renascimento não se limitou às artes, estimulando também a experiência científica, né? E revolucionando a maneira de ver e de pensar sobre o mundo da Europa Ocidental. Durante o Renascimento, as artes, né, e as ciências deixaram de ser produzidas apenas pela Igreja Católica, o que promoveu, né, a difusão de uma cultura laica, isto é, desvinculada da religião e do clero. Aqui, nessa imagem, né, autorretrato de óleo sobre a tela, né, de Geórgio, né, Vasari, século XVI, galeria, ou seja, está em Florença, Itália.
Humanismo, né, do Renascimento. O período do Renascimento foi marcado pelo despertar de uma nova visão do mundo, conhecida como humanismo, que valorizava a capacidade criadora do ser humano a partir de sua sensibilidade e de seu pensamento. Por essa razão, muitos definem o humanismo renascentista como antropocentrismo, né? Era o contrário do teocentrismo medieval. Apesar de ser humanista, os renascentistas não duvidavam dos princípios bíblicos, né? Nem da existência de Deus. A própria igreja foi uma das grandes patrocinadoras dos artistas renascentistas, contratados para pintar ou esculpir cenas bíblicas. Durante o Renascimento, a valorização dos indivíduos enquanto seres racionais, capazes, né, de criar e descobrir os mistérios da natureza, dos seres vivos e do próprio universo, e não só como criaturas de Deus, foi estimulada. Quanto à Igreja Católica percebeu o impacto que o Renascimento tinha provocado na cultura europeia, passou a se preocupar. Mesmo que muitos artistas celebrassem, né, temas e valores cristãos em suas obras, certas ideias, né, divulgadas nos livros começaram a incomodar. Era tempo de intolerância, né, religiosa. O antropocentrismo, né, palavra formada por antrópono, que significa homem, e centrismo, né, que se diz respeito ao centro. Portanto, significa o ser humano no centro das coisas. Teocentrismo, da palavra formada por tel, né, que significa Deus, e centrismo, né, significa, portanto, Deus no centro. É a diferença, né, das duas palavras, antropocentrismo, teocentrismo. Antropocentrismo, o homem é no centro, né, o ser humano no centro das coisas. E teocentrismo é Deus no centro. Aqui nessa imagem, né, nós podemos observar aqui, né, ou seja, o renascimento, né, ou seja, de Vênus, né, o nascimento de Vênus. Erasmo, né, e a loucura. O principal escritor humanista foi o holandês Erasmo de Roterdã. Embora sempre tenha sido leal ao Papa, escreveu muitos livros no século XI ou no século XVI, né, criticando a Igreja Católica. Pretendia renová-la e tomá-la, né, mais próxima dos cristãos. Erasmo escreveu em 1511 um livro chamado Elogio da Loucura. Né? Naquele período, era muito perigoso confrontar abertamente a igreja. Por isso, recorreu, né, à loucura, uma personagem que Erasmo utilizava para criticar os abusos da igreja na época. Por ela, ousar fazer tal crítica. Né? Erasmo a chama de louca, mas como era o próprio Erasmo quem discordava dos rituais excessivos, né, do catolicismo, elege a elogia. Ele a elogia. Anos depois, Erasmo escreveu o livro Árbitro, né, 1524, no qual fez uma defesa apaixonada da liberdade, de consciência e de escolha. Diz que cada um deve ter o direito de pensar o que quiser, pois todo ser humano deve ser capaz de diferenciar o bem e o mal. Erasmo era um humanista, né? Acreditava no potencial do ser humano e na razão humana. A igreja, porém, considerava seus livros perigosos e proibiu sua divulgação. Existe retrato, né, de Erasmo de Roterdã sobre painel, né, de Hans Arbener, um novo, em 1523, né, Biblioteca Nacional Francesa, Paris, na França. Thomas e a utopia. O humanista, né, apostava na capacidade criadora, na inteligência e na sensibilidade humana. Isso quer dizer que tinha uma visão otimista do mundo? Em parte sim, e em parte não.
Esses pensadores demonstravam certo desconforto com o mundo, né? Lamentavam o rigor da igreja, as injustiças sociais, as guerras permanentes e as tiranias. Sonhavam com um mundo novo. Essa inquietação e a esperança, né, de uma realidade melhor resultaram no surgimento da literatura chamada utopia, na qual são imaginados, né, lugares perfeitos, onde reinam a paz, a justiça, a liberdade e a fartura. Em 1515, o inglês Thomas More, né, escreveu a obra Utopia, na qual escreveu uma linha imaginária situada na América recém-descoberta, onde prevalecia a igualdade e a tolerância, né, uma sociedade perfeita. Aqui, né, o retrato de Thomas More, né, Olhos sobre o painel, 1527. Thomas More, né, se recusou a apoiar Henrique, né, VIII, na Inglaterra, quando este divorciou de Catarina e de Aragão, né, para se casar com Ana Bolena, desafiando, né, a proibição do Papa. More foi condenado à morte e executado no ano 1535, né? Ou seja, aqui está na coleção Frick, né? Nova York, os Estados Unidos. A Revolução Científica. O Renascimento plantou a semente de uma revolução científica que floresceu no século XVI e principalmente no século XVII. Basta lembrar, né, de alguns desenhos de Leonardo da Vinci como o planador. Copérnico, né, e o heliocentrismo. Um dos avanços científicos mais importantes do século XVI foi a teoria da heliocêntrica, né, ou heliocentrismo, né, que defendido pelo polonês Nicolau Copérnico. Segundo essa teoria, o corpo celeste que se encontra no centro do universo é o Sol, ao redor do qual gira um sistema de planetas, né, incluindo a Terra. O heliocentrismo contrariava a doutrina católica baseada no geocentrismo, né? De acordo com essa teoria, o centro do universo era ocupado pela Terra, ao redor da qual giram todos os corpos celestes, incluindo o Sol. A doutrina católica estava baseada, né, no pensamento do filósofo grego Aristóteles, né, que defendia que a Terra era o centro do universo. Copérnico, né, defendeu o heliocentrismo em 1543, no livro, né, da Revolução das Esferas Celestes. Mas, por contrariar a doutrina da Igreja, essa teoria foi condenada. Alguns cientistas e filósofos, entretanto, estudaram a obra de Copérnico, né, e se entusiasmaram, né, com seu pensamento. Veja aqui Nicolau Copérnico, né, um óleo sobre tela da autoria desconhecida, né, no ano de 1579. Copérnico, né, revolucionou a astronomia ao propor o Sol como centro, né, do sistema planetário em que vivemos. Museu Nicolau Copérnico, Frombork, Polônia. Galileu e a Inquisição. Um dos cientistas que estudaram a teoria heliocêntrica, né, de Copérnico foi Galileu Galilei, né? 1564, 1642. Ele não se contentou apenas em desenvolvê-la. Buscou sua comprovação nas observações que fez dos corpos celestes, né, com uma luneta astrônomica. Publicou suas descobertas no livro O Mensageiro das Estrelas, em 1610. Retornou ali, né, a teoria heliocêntrica, defendendo que o sistema solar pertencia a uma galáxia, ou seja, um sistema composto de poeira cósmica, de bilhões de estrelas, umas vivas, outras apagadas. A galáxia ficou conhecida como Via Láctea. Contratada, né,
a Igreja Católica advertiu, né? Contrariada, a Igreja Católica advertiu Galileu Galilei, né? Em 1616, exigindo que ele se desmentisse. Galileu se recusou e, por isso, né, foi preso pela Inquisição. Posteriormente, para escapar da morte, na fogueira, diz publicamente que estava errado. Morreu infeliz com quase 80 anos. Está aqui a imagem de Galileu, né? Sobre uma tela de Justo, né? Susterman, 1635, Galeria Palatina, Florença, Itália. A razão e a ciência, né? A revolução científica avançou no século XVII, apesar das perseguições da Igreja Católica. Foi inspirada pelo racionalismo filosófico, um sistema de pensamento que, sem negar a existência de Deus, buscava, né, a fundamentação do conhecimento na razão humana. O francês René Descartes, né, considerado o pai do racionalismo moderno, uma de suas principais obras foi publicada em 1637, né, com o título Discurso sobre o Método. É dele a famosa frase, penso, logo existo. Outro pensador da época que revolucionou o pensamento científico foi o inglês Isaac Newton, né, do livro Principia, né, 1688. Newton se propôs a explicar por que os corpos e os objetos caem. Segundo sua teoria, todos os objetos da Terra são suficientemente pesados para serem atraídos pela força do planeta. A origem da descoberta de uma lenda, Newton estaria sentado ao pé, né, de uma madeira quando caiu sobre sua cabeça uma maçã madura. Ele percebeu que a Terra possui uma força de atração sobre os corpos, a lei da gravidade. Com essa descoberta, Newton foi considerado o pai da física. A Revolução Científica do século XVII teve muito, né, ao Renascimento, deve muito ao Renascimento. Leonardo da Vinci realizou, né, um planador no século XVI, mas não soube fazê-lo voar. Isaac Newton nunca foi artista, mas percebeu que corpos no ar estavam condenados a cair, sem uma força que a mantivesse no alto. Mas ambos tinham, né, algo em comum. Achavam que as respostas, né, não podiam ser dadas pela religião. Então, galera do 7º ano, essa foi mais uma aula de história. Até a próxima.